Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Level Digital React. Meu nome é Gabriel Oliveira, sou Head de Tecnologia aqui na Level e estaremos falando nesse vídeo sobre Power BI. Você já se perguntou o que é Power BI? É um assunto tão comentado e numa ascensão gigantesca no mercado. Power BI basicamente é uma plataforma Microsoft com a capacidade de transformar dados brutos em informações para tomada de decisão. É uma plataforma robusta, com uma experiência muito intuitiva, que não requer tanta experiência em programações complexas e que dá, né, esse poder às áreas de negócio a também embarcarem nessa para construir os indicadores, KPIs para tomada de decisão. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Vou chamar o meu colega de bancada, Fernando Yamazaki, Head de Inovação, para estar comentando com a gente sobre o tema. Fique ligado, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like e acompanhe esse tema bacana com a gente. Excelente, Gabi, é isso mesmo. O grande tema hoje em dia é o Power BI e a gente vai acompanhar um pouquinho do vídeo da Karine Lago. Ela é MVP da Microsoft e ela vai falar um pouquinho, ó, de forma bem objetiva, da importância do Power BI. Acredito que quem está aqui hoje tem interesse no sentido de conhecer um pouquinho mais e saber onde a gente consegue aplicar, como a gente pode aplicar de uma forma mais abrangente para contextualizar esse início da jornada. E vale ressaltar aqui que nós aqui da Level Group, desde que começamos a implementar o Power BI, isso já há mais de 3 anos, foi um divisor de águas para nós, tá? Tanto para nós internamente como para os nossos clientes. Hoje em dia a gente consegue comercializar como um produto, porque isso realmente vira a chave de qualquer empresa. Transformar um dado, teoricamente, saindo do papel para um dash totalmente visual, facilita demais essa tomada de decisão. Então, vamos começar. Nós vamos começar a partir de um trecho desse vídeo, o começo já, a introdução, e vamos em frente. Um dashboard bonito. Antes de mais nada, nós precisamos definir o que é belo, já que o conceito de beleza é diferente para mim e para você. E aparentemente isso está certo, já que, como Kant dizia, não pode haver uma regra de gosto objetiva. Então eu vou dar a minha definição de belo primeiro, que é aquilo que sai do padrão e chama a atenção com resultados positivos. Em meio a tantos dashboards medianos visualmente, o que chamar a atenção de forma positiva, proporcionando a análise de dados, é o que é belo no sentido de eficiência primária. Mas calma que ainda existe a eficiência secundária. E você vai ver que a primária sozinha é inútil. Só que aí fica abstrato demais, né? Como é que, a partir de uma frase dessa que eu mencionei, você vai sair desenvolvendo algo bonito se não sabe nem o que é eficiente e nem o que é belo? E para isso eu vou usar o filósofo Aristóteles, que definiu que o belo é a ordem, a simetria e o limite. E aqui eu vou fazer uma adaptação para o nosso contexto. Existem 4 princípios universais do design, que inclusive são mencionados nesse livro daqui, Design para quem não é designer, que aplicam na prática o que o Aristóteles filosofou, que são o alinhamento, a proximidade, o contraste e a repetição. Você consegue fazer uma relação dessas características com o que o Aristóteles disse? Ordem, simetria e limite? Eu consigo. E partindo dessas regras, conseguimos ter uma visão que já dá para aplicar em seus dashboards. Aqui o que ela está dizendo, né, Fê, é a questão assim, a gente pode ter uma informação super rica, mas ela tem que ser muito bem explorada, né? Então, quando a gente fala do Power BI, ele é essa ferramenta com uma proposta de trazer um valor agregado, obviamente é de fácil manuseio intuitivo, mas ainda que o dado esteja correto, a gente tem que tomar muito cuidado e a cautela nesse belo. O que é um BI bonito, né? Mas ao passo de que o que ele é bonito no sentido de qual valor ele está trazendo, se a interpretação para o leitor está adequada. Ela vai dar algumas dicas aqui que a gente vai observar, que de repente tomar o cuidado e a cautela nas cores. Então, às vezes, o que ela fala que é o belo, às vezes a gente pode ter um BI super descolado, né, com efeitos e tudo mais, e ter uma informação negativa, de valor negativo, né, que não traz aquele benefício e, de repente, até uma real saúde ali do negócio, vamos chamar assim, e
O contrário também não é legal, você ter o dado positivo em termos de, sua companhia está crescendo, seu negócio está crescendo, mas você não ter a aplicabilidade de uma exploração adequada para um dash dentro da companhia, né? No fundo, acho que é isso. Exatamente. E a própria plataforma do Power BI ou qualquer outra plataforma que tenha esse manuseio de dados para posteriormente gerar um dash de informação, ela por si só, na parte funcional, já se vende, já se vale por conta do valor que ela traz em questão de segmentação de dados. Mas hoje em dia a gente sabe que muitas vezes o visual conta muito, até para a gente poder ter adesão e aplicabilidade no dia a dia. Não adianta você só ter algo muito funcional, e isso não só para o Power BI, mas para apresentações, para qualquer atividade que você tenha aí aplicada no seu dia a dia. Não adianta você ter algo muito funcional, muito rico em conteúdo, mas não ter uma atratabilidade para o pessoal estar utilizando. Mas somente isso não é suficiente, porque a sociedade possui estilos aceitos que mudam de tempos em tempos. Na arte, nós chamamos isso de movimentos. Você deve ter estudado na escola, por exemplo, o expressionismo, dadaísmo, cubismo, surrealismo e pop art. Na vida real, nós podemos dizer que alguns estilos, ou seja, um grupo de características, chamam mais atenção do que outros. E para você entender sobre estilos, vamos aqui no Google procurar sobre arte no voo. Vou pressionar Enter em imagens, e isso é um estilo, um movimento do design bastante antigo, mas ainda assim dá para entender que é um estilo porque parece todas essas figuras as mesmas, só que são conteúdos diferentes, mas têm o mesmo estilo, o mesmo grupo de características. Vamos procurar agora sobre o Bauhaus. Pressionei Enter. E ele também tem um outro tipo de estilo que é muito mais racional, simples e funcional. Também dá para buscar alguns outros mais da atualidade, como o HUD, que significa Head-Up Display. É como se fossem aqueles medidores ou velocímetros dos filmes high-techs que nós assistimos. Eles possuem exatamente o mesmo estilo, ou seja, de novo, grupo de características. E agora que você já sabe o que é um estilo, vamos voltar para a atualidade e ir para um próximo passo, que é descobrir quais são as tendências de design atuais para saber como fazemos um dashboard bonito e aceitável. Aqui o que ela está falando é que ainda que o veículo seja o mesmo, a aplicabilidade vai variar muito do negócio. Então, a gente pode ter estilizações para determinado setor, para determinado tipo de negócio. É importante que exista, né, uma identidade visual daquele indicador para aquilo que ele quer trazer, de fato, essas informações, ou seja, para a companhia, ou para algum projeto, ou para alguma iniciativa de startup, e por aí vai. Então, o que ela está dizendo é assim, embora tenhamos diferentes óticas de arte, vamos chamar assim, aí trazendo para o nosso tema aqui, layout, é muito feeling, é muito de negócio, é muito de oportunidade, de momento, a gente aplicar, de repente, fazendo uma analogia, um indicador que eu trago performance de um time de compras não seja a mesma aplicabilidade de layout para uma vendas de uma cafeteria, entendeu? Então, nesse sentido que ela está dizendo, assim, é importante essa estilização e dar um plano de fundo para aquilo que remete ao negócio também. Isso é um pouco do que a gente exercita e a gente faz um brainstorming em tempo de desenvolvimento a ponto de falar, poxa, legal, entendi o que eu quero trazer como indicador, mas e o banho de loja, né? E a cereja do bolo para tornar aquilo de fato pertencente, de fato, àquele negócio que a gente quer demonstrar, tá? Aqueles indicadores. É o famoso storytelling que a gente fala, né? O Power BI não fica de fora dessa narrativa. Então, por mais que sejam mínimos detalhes, igual você comentou, Gabi, numa cafeteria tem que ter todo um contexto, e claro, de uma forma mais informal, de uma forma menos corporativa, porque o ambiente em si permite isso, a gente trazer talvez alguns detalhes que remeta a esse tema, que remeta ao ambiente no qual ele está sendo desenvolvido, o que deve ser completamente diferente dentro de um ambiente corporativo, dentro de uma área, mas a gente tem que ter esse cuidado nesse layout para trazer e remeter as informações àquilo que está sendo passado. Veja esse artigo daqui no Medium, que faz uma análise do mesmo logotipo para vários anos. Começando esse primeiro em 1970, o logotipo da empresa 3 Points seria dessa forma. É um estilo, um grupo de características. Mais para baixo, em 1980, seria assim.
É exatamente o mesmo conteúdo, 3 Points, que é o nome da empresa, mas completamente diferente. Em 1990 seria dessa forma. Vamos mais para baixo, nos anos 2000, bem parecido com o que nós víamos anteriormente. E também agora em 2010, ele está um pouco mais flat, com menos efeitos, e vamos para 2020, que mudou completamente. E também é possível aplicar esse mesmo raciocínio para alguns logotipos bastante conhecidos. Nesse site daqui, webflow.com, tem alguns exemplos de evoluções, por exemplo, esse do McDonald's. E dá para ver como que eles eram complexos e foram ficando cada vez mais carregados de efeito, por exemplo, nesse daqui de 61, e depois foram novamente ficando simples e estão voltando para essa tendência de ficarem mais equilibrados, ou seja, com mais temperança. Vamos procurar. O que ela está dizendo aqui é muito da época, enfim, que as construções são feitas, né, em termos de, vamos chamar assim, de um produto digital. A gente está falando de logo, mas trazendo aqui para o nosso tema, às vezes o BI, ele permeia ali por alguns anos, e a gente também tem essa percepção, e a gente atua com isso, no sentido de ter, de repente, um banho de loja, a gente tem o costume de dizer, a ponto de uma atualização, né, um upgrade daquele formato, ou de um efeito visual mais friendly ali, para trazer, de fato, ao público, né, uma facilidade, uma interpretação mais amigável. Então, a gente tem essas tendências e a gente está antenado. De novo, né, não é só o número pelo número, né, a experiência que o Power BI traz para a tomada de decisão, né, a facilidade da informação, principalmente a interpretação e a tomada de decisão, é o aporte, né, para toda e qualquer tomada de decisão dentro das companhias. E vale aí a ressalva para quem ainda não entrou nesse mundo de Power BI ou quer entrar ou já está começando nesse mundo, a adaptabilidade, tá? O Power BI e qualquer outra ferramenta nesse sentido, ele exige que você esteja sempre atualizado, exige que você tenha essa maleabilidade para você evoluir, porque a ferramenta é uma ferramenta que ela está em constante evolução, cada dia de uma forma, cada semana ela própria se atualiza e isso não foge para os layouts. Então, aquilo que você fez há 6 meses atrás, 1 ano atrás, com certeza pode ser revisto e melhorado nos dias atuais. Procurar mais embaixo outros logotipos, eu quero exatamente o do Word. Cheguei nele. Então, era bastante simples, mas com muitos elementos, foi ficando cada vez mais complexo, e aí, do nada, ficou muito simples, mas ainda com um estilo específico. Depois, aplicando efeitos, muito mais efeito, ainda temos a visibilidade de efeitos, depois ficou flat, ou seja, apenas vetores sem efeito algum. E agora está voltando para uma era onde utiliza degradês, algumas pequenas sombras que vemos aqui, mas estão muito mais equilibrados. Tem mais outro que eu quero te mostrar aqui embaixo, que é o da Pepsi. Antes era em 1898, dessa forma, quase não dá para ler, foi aprimorando ao longo dos anos, até chegar aqui embaixo, onde vemos que a Pepsi ficou bastante simples. Só que, alguns anos atrás, ela tinha até gotinhas. Observe que tem um brilho nesse símbolo e também um contorno no nome da Pepsi, com um leve brilho embaixo também, dá para ver aqui nessa curva do P. Então, concluindo, as marcas ficaram muito mais simples e, aos poucos, elas foram retomando os detalhes com sutileza e refino. Só que se continuássemos nessa tendência minimalista, poderíamos chegar em resultados como esse daqui, que é uma previsão se não tivesse limites para essa simplificação. Temos a Nutella, agora sem nenhuma imagem, e depois simplesmente sem aquela parte em branco, só com o nome dela. A mesma coisa com o Corn Flakes, dá para ver uma evolução muito simplória em relação a todas essas embalagens. E de novo, lembramos do Aristóteles dizendo que um dos conceitos do belo é o limite. Imagine o minimalismo sem limites. As marcas elas seriam reduzidas em cores, sem grafias e nomes algum, até chegar no nada praticamente. E por isso que o limite é tão importante. E os designers, como um movimento global, viram isso analisando a efetividade e esse movimento começou a ficar mais equilibrado, a ter mais temperança. E isso tudo que nós conversamos é a eficiência primária, chamar a atenção. Em outras palavras, é saber usar o design da forma apropriada. Eu não poderia iniciar essa aula daqui discutindo se você deve ou não utilizar um gráfico de pizza no seu relatório, se você nem ao menos sabe como provar o valor dele para as pessoas, sendo atrativo visualmente. Exatamente isso que a gente deu um briefing aqui, né, pessoal? Muito do que a gente falou é não só de beleza, né, mas o quão claro aquela informação é.
Quando a gente está falando de Power BI, lembrando que eu sempre defendo a ideia aqui, tenho isso para mim, defendo isso, multiplico essa ideia assim, que um BI, ele tem que ser, um BI que você precisa explicar, ele tem algum problema, né? Então, eu sempre falo, um BI você tem que bater o olho e saber o que ele está querendo dizer, sabendo o que ele está querendo defender, os números que ele está querendo te trazer, para uma tomada de decisão. Agora, um BI que a gente tem que ficar se explicando, justificando, é um BI problemático. Então, vai muito dessa linha de objetividade que a gente está falando aqui, de você ter um layout amigável, um layout simples, né? Simples no sentido de ser objetivo, e ao mesmo tempo tem que ser um BI que responde todas as perguntas que a gente quer. Que eu bato o olho e saiba aquilo que ele está me trazendo como informação e aquilo que eu preciso para tomada de decisão, tá? Feio repulsa, se seu relatório está feio, ele não conseguiu atingir a eficiência primária, que é chamar a atenção para alguém realmente sentar e investir tempo analisando aquilo. E de forma primitiva é assim que nós chamamos a atenção. Mas não quer dizer que tudo que é mediano ou então feio não vai ser usado, porque nós somos seres racionais. E além da forma primitiva de gostar de algo que é bonito, por exemplo, nós também conseguimos racionalizar o que é necessário de usar, mesmo não sendo visualmente agradável. Chamar a atenção pela aparência é bem mais rápido do que provando o seu valor, onde a pessoa vai ter que investir mais tempo até chegar nessa conclusão. Resumindo tudo isso, princípios do design e o estilo apropriado para o seu contexto é a chave para ter um dashboard bonito. Ou seja, né, a gente que primeiro quer conquistar pela beleza, né? Ainda que é de suma importância os dados corretos e coerentes, aquele chamar a atenção ainda desperta nas pessoas aquele interesse a ponto de falar, não, peraí, realmente é um material interessante, então eu vou debruçar para entender um pouco dos dados. Então, a gente ainda vive um pouco essa cultura dentro das empresas, né, no mercado, enfim, que aquilo que ainda é bonito aos olhos, a gente acaba tendo uma atenção maior, né? E até trazendo um pouquinho de atualidade quanto a isso, assim como os layouts, os estilos evoluem e trocam de tempo em tempo, o mundo corporativo também evolui e troca de tempo em tempo. Então, antigamente, nós tínhamos aí a cultura e tempo também de fazer apresentações gigantescas, de trazer um conteúdo no qual você conseguia tirar meio período do seu dia para simplesmente justificar um dash que você fez, resultados da sua empresa. E hoje em dia a gente sabe que na prática não dá, que na prática a gente tem que bater o olho, já entender e tomar a decisão para a gente otimizar o nosso processo, e o Power BI é exatamente isso. Ele precisa ser, igual o Gabriel falou, mais claro, simples possível, objetivo, para que ele próprio se justifique. Eu não vou desenvolver um relatório em pop art para apresentar para um diretor, mas um estilo mais elegante, funcional e simples talvez seja mais apropriado. Ou então para uma equipe de marketing, ou então para uma empresa de evento, um parque, um time de futebol, usar o contexto da felicidade, das cores e da ação no seu dashboard pode fazer a diferença na hora de implementar isso visualmente e ter um valor mais imediato nele. Para te mostrar na prática isso, nós desenvolvemos esse dashboard do Brasileirão, que é totalmente interativo, ele é atualizado e eu consigo ver todos os times e tem uma tela aqui por trás. A mesma coisa para a próxima página, onde ela é diferente e eu consigo ter uma interação e uma visibilidade que nós realmente mudamos de página. Esse é uma grande vantagem também da ferramenta, né, da plataforma Power BI, essa parte de interatividade, entendeu? Então, ele é super intuitivo, né? Todos os elementos praticamente são clicáveis, né? Então, cada indicador disponível na tela, no painel do Power BI, ele acaba sendo um componente de filtro também, porque você consegue clicar e ele já faz a propagação daquele filtro em cima do tema que você fez a ação. Então, por exemplo, ali ela está falando de time de futebol. Quando eu clico num determinado time, por exemplo, ele já propaga os demais indicadores em cima daquele clique que eu fiz, pegando a informação referência, né? Então, é muito legal essa interatividade que a experiência do Power BI permite e traz aí no uso dos indicadores para as companhias, né? E esse é legal que ele democratiza a informação. Antigamente, ou em outros momentos, nós tínhamos que as pessoas, para terem acesso a determinadas informações, precisavam de um certo conhecimento, uma certa usabilidade, por exemplo, no Excel, quando você vai fazer algum filtro em
gráfico ou numa tabela dinâmica ou até no PowerPoint, no qual você tem que ter uma aplicação e as pessoas tinham que, entre aspas, se esforçar para ir atrás da informação. Igual você trouxe, Gabi, eu acho que o Power BI, além de todos os pontos positivos que ele traz para as empresas e por isso ele é tão demandado, ele também traz essa democratização no qual qualquer um que abra consegue navegar, consegue buscar informação de uma forma bem intuitiva. O projeto chama mais atenção e dá mais vontade de utilizá-lo. Tendo chamado a atenção, agora vamos para a eficiência secundária, que é usar os indicadores e as visualizações ideais para a mensagem que você quer passar. Desenvolver um dashboard é um meio de se comunicar de uma forma resumida sobre um assunto. E quanto mais claro você for com indicadores e gráficos que fazem sentido e são mais eficientes, melhor ficará a sua leitura. Portanto, não basta simplesmente chamar a atenção. Tem que ser bom em sua essência. E o inverso também é verdadeiro. Não basta ser somente bom em chamar a atenção, porque você vai ser bom apenas para si próprio, sem despertar o interesse dos outros nisso. É aquela famosa frase: moeda de ouro no fundo do mar não tem valor, tem que aparecer. E por que algumas pessoas, inclusive autores renomados, falam que dashboards precisam ter tons claros e não chamarem a atenção? É porque todo esse raciocínio que nós fizemos até agora não foi realizado por elas. É pensar apenas em um público e um contexto. É aquela empresa cinza e séria. É ficar apenas dentro da bolha da análise de dados e não olhar para outros fatores, como o design ou a filosofia, questionando o motivo, por que é eficiente e o que influencia nisso para ser diferente de verdade. Pessoas que não inovam pegam apenas uma vertente, que normalmente é aquelas que elas conhecem, e tomam isso como verdade. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você acha que a cultura data-driven é difícil de ser emplacada em uma empresa? Porque tem inúmeras outras coisas que chamam a nossa atenção. E é muito mais fácil fazer essas outras coisas e continuar no velho hábito de tomar decisão e trabalhar como sempre fez. E para mudar... Isso que ela traz é muito, acho que a atualidade que a gente está vivendo, né? A cultura data-driven das empresas, o quão a gente está preparado e flexível para se adaptar com isso, porque é muito, assim, a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla, não só do nosso negócio, mas como eu reorganizo, né, eu reestruturo as minhas atividades para esse conceito. Porque é muito isso, a gente não pode ficar nichado ali no nosso mundinho a ponto de que o mercado está vivo, né? Então, às vezes, algum dash muito departamental tem que estar plugado com o ecossistema da empresa e por aí vai, né? Acho que o céu é o limite aí, a gente tem que estar antenado com isso e entender que muitos daqueles indicadores, eles podem contribuir ou até somar com a empresa como um todo, não necessariamente nichar aquele teu departamento ou aquela tua iniciativa, né? Ao hábito em uma comunidade, como é em uma empresa, é necessário um trabalho muito intenso e que chame muita, mas muita atenção para ter um efeito massivo. Não adianta vir de cima para baixo, é artificial e vai demorar demais, apesar de que pode funcionar a longo prazo. Só que nós queremos ser rápidos. Os dados, eles precisam ser valorizados urgentemente. Tem milhares de empresas grandes que eu tenho a possibilidade de aprofundar em seu dia a dia e que estão ineficientes em diversos aspectos. Na produção, em pessoas, em vendas, em marketing, simplesmente porque não analisam dados. Esse é um ponto relevante também, fazendo um alerta, um destaque, na verdade, referente a esse tema, né? A gente está defendendo aqui a questão do Power BI, mas principalmente o benefício do Power BI. Bom, o Power BI é uma ferramenta que suporta aí todo tipo de data source, fonte de dados que a gente fala, mas principalmente o ganho que ele traz para que as empresas tenham essa visibilidade de como está a sua companhia como um todo. Fatalmente, as empresas trafegam inúmeras linhas e volumes de dados, né? Chega aí na casa dos terabytes e por aí vai, petabytes. Mas o quão difícil é a gente ter uma noção do que representam aqueles números. Então, o conceito Power BI, de a gente ter esses indicadores, é, no fundo, que a gente faça esse deep diving de como está a nossa empresa, como está a nossa companhia, para que a gente tenha informações mais preparadas, né? Ou seja, a gente transformou aquele dado bruto a ponto de ter uma informação para tomada de decisão. Então, acho que a mensagem que fica é que, vamos embarcar nessa, entendeu? A sua empresa pode estar deixando de ganhar dinheiro ou deixar de perder
No caso, a gente tem que ter essa visibilidade, essa peneira, essa ótica, a ótica minuciosa a gente tem que ter. Então, é muito importante, não é um trabalho difícil, né? Ao mesmo tempo, existe uma dedicação, mas é preciso que a gente tenha o foco, a gente tenha esse empenho e essa virada de chave, acho, para que a gente incorpore isso nas nossas rotinas diárias. E isso é ação estratégica, tá, pessoal? Esse ponto que o Gabi trouxe até complementa um pouco do conteúdo que nós estamos trazendo aí para vocês. Então, esse conteúdo de Power BI, da análise de dados, essa importância de vocês saírem um pouco da caixa de vocês, do dia a dia de vocês e começarem a pensar de forma mais estratégica, analisando dados, é exatamente para vocês poderem começar a ganhar destaque, começar a contribuir efetivamente para a sua empresa. O Power BI não é uma ferramenta difícil de se aprender, muito pelo contrário, ela é extremamente fácil, intuitiva de conseguir. E a gente acabou escolhendo esse tema porque, como eu disse, nós também temos um storytelling, tá, para vocês. Então, a gente começou inicialmente, para quem acompanhou os outros vídeos, viu, ChatGPT, tecnologia na corporativa, novas tecnologias, e todas elas indicam para o mesmo futuro, para a mesma direção, que quanto mais tempo se passa, mais as atividades operacionais vão ser automatizadas, e as pessoas precisam começar a se engajar, começar a despertar esse interesse estratégico para que possam continuar tendo valor para a sua empresa. Então, querendo ou não, é o momento da gente começar a mudar esse foco e tentar adquirir essas informações, esses dados e construir algo que realmente faça sentido. Acham que meia dúzia de indicadores são suficientes, mas não é assim. Ter uma cultura data-driven de verdade é criar um processo profundo de compreensão e mineração do passado, uma observação milimetricamente de perto do presente e aplicar data science para o futuro. E eu vou parar por aqui, porque o que eu te falei até agora é só para você entender que um dashboard bonito sozinho não vai fazer milagre, é só atingir a eficiência primária apenas. Esse ponto que ela trouxe é muito relevante da gente começar a trabalhar com projeções, né? E aí, em cima da predição, né? Que a gente consegue ter com base nos dados que a gente trafegou. Então, é o que ela falou, usar como histórico, aprendizados, da gente olhar como está acontecendo o nosso presente e projetar o nosso futuro. Isso, o Data Science, né? A disciplina, vamos chamar assim, a categoria Data Science, nos proporciona, nos traz esse benefício de conseguir ter algumas estimativas futuras a ponto de a gente não ter surpresas, seja elas ruins, mas principalmente projetar as boas, né? Então, acho que é muito relevante esse ponto da gente ter essa cultura data-driven dentro do processo da sua companhia para a gente conseguir ter essa vida mais saudável enquanto empresa, né? Portanto, tem que ter a secundária também, que foi tudo que eu te falei aqui agora. Vamos voltar para a pergunta inicial do vídeo, que é se eu concordo com a afirmação do Thiago Nigro ou não. E sim, eu concordo totalmente. Não adianta fazer um trabalho impecável se você não conseguir passar com clareza o quão diferenciado ele é. E contra dados ou fatos, não há argumentos. Às vezes o seu chefe gosta do resultado do seu trabalho e do seu desenvolvimento, mas ele não consegue enxergar a enorme diferença que você faz. Você precisa compreender que ele tem muitas coisas no radar ao mesmo tempo e que as pessoas têm diferentes níveis de sensibilidade. O que é óbvio ou grande para você pode não ser para ele se comunicando da forma normal, da forma tradicional que fazemos. Você precisa chamar a atenção e fazer isso de um jeito diferente, não mediano igual a todo mundo. Cabe a você mostrar isso para acelerar o processo de conseguir uma promoção. E nada melhor do que usar dados para realizar esse processo. Bom, pessoal, acho que a gente queria passar esse recado para vocês, né, e convidá-los, até dando um spoiler aqui, né, Fer, a gente deve fazer uma nova trilha, uns shorts vídeos aí com mão na massa, né, a gente vai trazer uma proposta mais hands-on para trazer um pouco da experiência de como é criar um dash e como que a gente pode orientá-los com boas práticas, algumas dicas também de dia a dia, de tudo que a gente vem trazendo aqui na nossa bagagem de experiência e lições aprendidas, né? Então, a gente convida vocês a assistir o nosso próximo vídeo referente ao tema Power BI.
Agradecemos aí a presença de todos, a atenção de todos em relação ao Power BI, e podem ter certeza que nós também estamos aqui preocupados não só em passar conteúdo, mas poder agregar no seu dia a dia profissional, e pode ter certeza que essa trilha de Power BI é mais um conteúdo no qual vocês vão ter ferramentas e conhecimentos para continuar a crescer, e a gente está preparando uma trilha bem legal para fazer parte desse seu crescimento profissional. Obrigado e a gente se vê na próxima.